Esqueça os produtos com boa relação custo-benefício e acabamento mais simples. Para 2015, a Samsung adotou um novo posicionamento no mercado. Agora, a empresa aposta em materiais premium e em diferenciais de design para tornar os seus produtos mais atraentes para os consumidores. Felizmente, o hardware top de linha não foi deixado de lado. O Galaxy S6 Edge é a aposta mais ousada da Samsung. Com bordas curvas nas duas laterais do display, o aparelho é também o Android mais caro já lançado no Brasil. Será que o novo S6 Edge é apenas pura ostentação ou vale a pena investir mais de R$4.000 nele? Descubra isso agora nesta análise. Um dos modelos do Galaxy S6 Edge utilizados nesta análise foi cedido pela loja Cissa Magazine. Basta olhar para o Galaxy S6 Edge para perceber que design é o seu principal diferencial. A novidade são as bordas curvadas, tanto na lateral esquerda quanto na direita. Essa característica faz com que você possa usar algumas funções especiais em qualquer um dos lados. O acabamento do aparelho é exatamente o mesmo do Galaxy S6, com metal nas laterais e tampa traseira de vidro com proteção Gorilla Glass 4. Ela não é removível e também não há entrada para cartão microSD. Entretanto, as bordas curvas sacrificam a ergonomia. Em nossa redação, 9 entre 10 pessoas acharam desconfortável manusear o produto. Com isso, toques acidentais na borda lateral ou mesmo pressionar o botão Power sem querer acabam se tornando rotina. Disponível em 4 cores, o Galaxy S6 Edge é sem dúvida um aparelho belíssimo em termos de design. A versão dourada, por exemplo, parece uma barra de ouro e é pura ostentação. Se você considera esse fator um diferencial primordial e está disposto até a sacrificar um pouco da usabilidade por conta disso, esse é o aparelho perfeito para o seu bolso. Assim como no Galaxy S6, a tela Super AMOLED de 5,1 polegadas no S6 Edge é um show à parte. Sem dúvida, o display é um dos melhores disponíveis no mercado e proporciona imagens com alto contraste e cores nítidas. Com as luzes apagadas, filmes e séries parecem mais nítidos, o que resulta em belas imagens. Aliás, visualizar conteúdos em um display com bordas curvas dá um charme especial às imagens. Mas o índice de reflexo sobre a tela é bastante alto sob a luz do sol ou em ambientes muito iluminados. Isso acontece porque é praticamente impossível não encontrar um ponto em que as bordas curvas não reflitam alguma luz. O resultado final não prejudica o uso, mas é bastante perceptível. Os recursos específicos do Edge funcionam mais como um truque para impressionar os amigos do que como ferramenta indispensável. É possível receber notificações, visualizar a hora ou conferir a previsão do tempo sem a necessidade de ativar a tela principal. Para isso, basta deslizar o dedo de cima para baixo e de baixo para cima para ativar o recurso. As configurações de hardware do S6 Edge são exatamente as mesmas do Galaxy S6. Porém, curiosamente, o aparelho se saiu bem melhor nos testes de benchmark, o que indica que pode ter sido feito um trabalho melhor de otimização entre software e hardware aqui. Mas no uso diário, a diferença para o Galaxy S6 não é significativa. Os dois aparelhos são os mais potentes que já passaram pela redação do Tecmundo e rodam qualquer aplicativo da Play Store sem engasgos ou travamentos. Jogos pesados, aplicativos de redes sociais, recursos de multitarefa com 2 apps abertos de forma simultânea e transição entre um app e outro, tudo isso rodou de forma satisfatória e não temos absolutamente nenhum ponto negativo digno de menção nesse quesito. Para quem se preocupa com eventuais problemas de aquecimento, em nenhum momento a temperatura passou dos 40 graus Celsius, valor que pode ser considerado normal. Em resumo, se você for escolher pela potência, tanto o Galaxy S6 quanto o Galaxy S6 Edge são equivalentes, e certamente nenhum dos dois vai deixar você na mão. Em termos visuais, a interface TouchWiz é praticamente a mesma que você está acostumado a ver há pelo menos uns 2 anos. Só que, felizmente, desta vez as modificações de software feitas pela Samsung parecem ter surtido efeito,
e ela está mais leve, consumindo menos RAM. Isso não significa que ela chegou a um ponto ideal, mas é nítida a evolução de um ano para cá. O número de softwares embarcados, tirando os serviços padrão do Android, caiu para 15, mas o número ainda é alto. Entre eles, há boas novidades, como uma suíte de aplicativos da Microsoft que inclui os apps Skype, OneDrive e OneNote. Outra possibilidade que deve agradar em cheio o consumidor brasileiro é o gerenciador de temas. Por meio da loja de aplicativos da Samsung, é possível baixar dezenas de temas gratuitos e aplicar no smartphone. Ao menos por enquanto, a utilização dos recursos do display lateral é limitada, mas o visual é bonito e as funções Edge deixam a tela principal mais livre para o usuário em muitos momentos. Esse ainda está longe de ser um item fundamental nos celulares, mas trata-se de um recurso que tem potencial para ser explorado no futuro. No quesito áudio, o aparelho também é idêntico ao Galaxy S6. Provavelmente você está diante de um dos melhores fones de ouvido já disponibilizados juntamente com um celular no mercado. O fone de ouvido da Samsung é emborrachado e se mostra bastante anatômico. O mesmo não se pode dizer do speaker. Ele não é estéreo e pode ser considerado apenas razoável. Com o volume configurado no máximo, o som se mostra agudo, porém levemente distorcido e com alguns chiados. A câmera é mais um aspecto em que tanto faz escolher um Galaxy S6 ou um Galaxy S6 Edge. Com 16 megapixels e uma abertura de 1.9, a câmera Edge traz opções de ajustes manuais de itens como ISO, exposição e foco manual. A utilização, entretanto, é um pouco mais restrita do que a presente nos softwares dos smartphones LG G4 e Lumia 930, por exemplo. O resultado de tudo isso está entre os melhores que já vimos na câmera de um smartphone. Fotos nítidas, com baixo índice de ruídos e com balanço de cores bastante adequado. Ver as imagens na tela Super AMOLED do aparelho também valoriza a qualidade final, mas mesmo quando passamos as fotos para o PC, o resultado ainda pode ser considerado acima da média. A câmera frontal, com 5 megapixels de resolução, suporta ainda o modo HDR, o que garante imagens com melhor definição. Em nossos testes, o desempenho da bateria foi apenas razoável e, em alguns momentos, inferior ao do Galaxy S5. Em uso moderado, o celular aguentou bem um dia normal de uso. Saindo de casa pela manhã e retornando à noite, a carga se manteve entre 15% e 25%. Um número regular, mas que poderia ser melhor para um top de linha. Já para uso mais intenso, não há como não ter um carregador sempre por perto. Em relação ao S6, o resultado é praticamente o mesmo. A capacidade de carga do Edge é de 50 mAh a mais, mas no uso você vê que a diferença é imperceptível. Por fim, vale mencionar o sistema de recarga rápida, que é capaz de levar o aparelho de 0 a 50% de carga em apenas 30 minutos. Claramente, o Galaxy S6 Edge é muito mais um celular focado no design do que em custo-benefício. Se você procura desempenho ou uma boa câmera, levar para casa um Galaxy S6 ou um S6 Edge não vai fazer diferença alguma. A única diferença será mesmo no seu bolso, já que a versão de 64 GB do Edge custa R$ 4.300. Mas é inegável que o Galaxy S6 Edge se coloca no mercado como um objeto de desejo. As bordas laterais curvas trazem boas funcionalidades, mas elas somente não justificam um investimento maior. Mas quem paga R$ 3.300 no S6 normal pode não se importar em desembolsar um pouco mais para levar para casa um modelo que chama a atenção em qualquer lugar que você vá. O Galaxy S6 Edge é excelente em praticamente todos os quesitos. As exceções ficam por conta da duração de bateria, que poderia ser maior, e da usabilidade prática das telas curvas, já que segurar o aparelho não é tão confortável assim como na versão sem elas. Se você busca custo-benefício ou apenas um bom desempenho, passe longe dele.
Mas se você quer desempenho em um aparelho que vai deixar seus amigos morrendo de inveja e curiosidade pelo design e visual, abra bem a carteira e leve o Galaxy S6 Edge para casa. Um dos modelos do Galaxy S6 Edge utilizados nesta análise foi cedido pela loja Cissa Magazine. Confira também nossa análise no site do Tecmundo e até nosso próximo vídeo.